Estamos no Canal 7, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. E hoje eu estou conversando com o Diogo Carlini, que é sociólogo, mestre e doutor, e design em interiores. Autodidata nessa condição aí, que eu acho super interessante você ter uma profissão como forma de relax, né? Exatamente. Eu também consegui fazer isso para mim também. Eu agora queria voltar ao assunto que nós falamos anteriormente. Primeiro eu queria começar pelo Chipandelli. O Chipandelli foi uma quantidade de móveis que eu não tenho o menor conhecimento de origem dele, de como é que foi. E eu queria saber de você, por que ele agora voltou com a força total? Todo mundo cata na rua, compra no brechó, compra nas lojas antigas, mais do que aquelas escuras que são redondas assim, acho que é Luiz XV aquilo, né? Aquelas com pé cebola, cebola. são manuelino. Manuelino. São bem mais antigos que o Chipandelli. Ah, sim. E são bem mais brutos e mais... espaçosos. Isso. Agora, o Chipandelli, por que o Chipandelli voltou com essa carga toda? Por que o Chipandelli voltou com essa carga toda? Ele voltou... o Chipandelli a gente associa geralmente aos anos 50 e 60, né? São móveis dos anos 50 e 60. Eles têm uma... geralmente eles têm aquele pé, né? Que o pé Chipandelli. Sai um pezinho, parece pezinho de leão pro lado de fora, assim. Isso, que é um pé curvado. Se bem que tem um móvel que é específico do pé de leão. Que é o pé de leão mesmo. Não conheço não. Mas eu sei que o Chipandelli é muito, né? Tanto faz o armário, aquele que o pé é baixinho, como a mesa que o pé é comprido. Isso. Ela tem aquele pezinho, a pontinha assim pro lado de fora pra você tropeçar. Isso. E aí, por que essa moda do Chipandelli? Porque desse retorno do Provence, do Provençal. E as pessoas têm usado muito esses móveis com lacas coloridas, aí vira o pátina. Virou pátina, pois é. Aí o que a gente chama de color blocking, né? Que são, às vezes é um móvel, porque a maneira que você tem de dar uma roupagem nova a um móvel antigo. Então você coloca uma cômoda azul turquesa, você coloca uma cadeira Chipandelli amarela, né? Então é o que a gente chama de color blocking, que é esse bloco de cores, né? Que traz uma releitura, porque veja, quando os móveis eles retornam, as mobílias, as tendências eles retornam, mas eles nunca retornam iguais. Eles sempre retornam com uma nova roupagem. Eu acho isso super interessante. Eu gosto mais quando respeita. O Chipandelli, por exemplo, eu acho bonito. O Chipandelli restaurado no tom da madeira. É bonito. Eu acho que quando você respeita. Eu acho que quando você toca uma pátina em cima, eu acho que você pode estragar o móvel, né? Eu acho. Agora, o que acontece com esses móveis? As madeiras geralmente são madeiras escuras. E os nossos olhos, hoje em dia, a gente vivencia a ditadura do branco e do bege. Você falou bem, ditadura do branco e do bege. É a ditadura do branco e do bege. As pessoas não usam mais cores, as pessoas acham cor cafona, brega. Então, quando você joga um móvel de madeira escura, ele pesa. Entendi. E aí, nessa época desses móveis escuros de madeira, as paredes eram muito coloridas. As paredes eram revestidas de tecidos. Né? Então, isso quebrava toda aquela nostalgia que o móvel escuro pode trazer. Então, tinha a iluminação à vela, né? Que era uma iluminação amarelada, que já quebrava um pouco aquele tom escuro. Tinha, né? Nessa época, as paredes eram muito coloridas. E hoje em dia, na ditadura do branco e do bege, você jogar um móvel escuro, pode ter um ar meio sombrio, pesado, como a gente chama, né? Pode pesar. Isso vai depender muito do universo estético da pessoa. Às vezes os seus olhos suportam, outros olhos não suportariam. Entendi. Então, a laca, né, é uma maneira de trazer aquilo ao século XXI. Porque, veja bem, a antiguidade, ela pode ser, se quiser usar a sua casa como museu, isso pode ser. Mas você tem que chegar numa casa, ela pode estar repleta de antiguidades, né? Mas no entendimento ela tem que remeter ao hoje, né? Porque vira o quê? A casa da sua avó, do seu avô, mas não a sua casa, porque eu vivo no hoje. Apesar de ter uma história e ter um passado, mas eu estou aqui hoje. Até fica complicado, porque você faz tudo antigo. Onde é que você bota a tela de LCD, né? Exatamente, aí fica uma anacronia, né? Uma coisa
né, é uma coisa desconectada, né? E agora me responde uma coisa que eu deixei do outro bloco. A cadeira austríaca, ela não é da Áustria, não? Como é que é isso aí? Ela a primeira cadeira austríaca foi fabricada no século XIX por Charles Tonnet, né? São aquelas cadeiras que tem parecem galhos, né? É, rolicinha. Tem um ar boêmio, muito charmoso, inclusive. É, muito bonitinha, muito interessante. Agora, a reciclagem e a restauração de móveis são duas coisas totalmente diferentes. Sim. Porque você reciclar é uma coisa, restaurar é outra. Restaurar você deixa mantida no original, né? Você tenta manter as características originais. Não, às vezes você não vai conseguir manter o tecido original, mas as famosas, né, Louis XV, né, mais uma vez. Às vezes você não consegue, às vezes geralmente as mais antigas são de gobelém ou de seda no assento, tafetá, e aquilo vai desgastando, né? Então, para não dar um ar de... Aquele tecidozinho parecia um veludo, de tanto sentar... É o veludo mesmo, o próprio veludo. E aí os capitonês, né, que são muito desse estilo, que são aquelas profusões de botões, né, no estofamento, e aquele veludo se desgastando, né? E às vezes a pessoa gosta, aquilo que eu estou falando, às vezes o seu olho suporta estar com uma cadeira com tecido bem desgastado. Eu particularmente eu acho bem interessante. Outras pessoas não gostam, acham que dá um ar nostálgico, decadente. Entende? Depende muito do universo, né, da pessoa. E aí, então, a Tonnet é austríaca, né? Vem da Áustria, exatamente. A primeira. Aí depois Não, claro, evidente, deve ter de todo lugar, né? Agora tem da China. Graças a Deus por isso, porque a gente tem acesso a peças que a gente não poderia ter. Isso, inclusive, explica, né, o consumo da classe média nesses elementos de decoração. Aí é um assunto que eu ia perguntar a você agora. É a globalização, né? Exatamente. A globalização, a internet, a tendência, né? As tendências elas se dissipam pelo globo, né? E também o Brasil, o design brasileiro também está no mundo, né? É uma reciprocidade nisso aí. E ainda bem que tem as boas réplicas chinesas, porque a gente pode ter acesso, a classe média hoje tem acesso a um lustre de cristal, tem acesso a coisa que seria inviável, né? Há 50 anos atrás. Aquela onda que, por exemplo, a roupa... Milão, Paris já foi o centro da moda, mas eu hoje ouço e leio que Milão é o centro mais importante da moda na Europa. É dali que sai a onda de, nesse verão vamos usar isso assim, assim. Neste inverno vamos usar isso assim, assim. E na decoração? Porque eu vejo que tem sempre uma tendência, né? Não só ditada pelas revistas, essas revistas especializadas. Elas ditam, sim, mas elas ditam orientada de algum lugar. Sim, claro. E essa onda, como é que essa onda vem da onde? Milão, Paris, Nova York. Milão, Paris e Nova York. Nova York também? Sim, Nova York... É um centro de moda? Sim, cosmopolita. Nova York, ela é uma cidade interessante porque ela é extremamente cosmopolita. Ela tem... ali tem cultura, um caldeirão cultural muito interessante. E ela tem essa coisa extremamente urbana, né? Essa tendência extremamente urbana que é diferente um pouco das tendências europeias, que são muito... é diferente. A decoração europeia ela tem um ar mais nostálgico. E é de Nova York mais clean, naturalmente. Mais clean e mais urbana. Então, seria de Nova York, seria daquelas... Aqui, por exemplo, agora se tem agora num dos intervalos que eu vou falar com você, a decoração, por exemplo, de poltronas, que tem aquele parte de metal. A Nova York... Charles M. A cadeira egg, quase que né? escritório, quase coisas de móveis parecendo que você está no escritório. Exatamente. É aquela coisa das linhas bem limpas, né? A decoração europeia, ela é, por essência, mais clássica, né? Ela aquelas cortinas com várias camadas, os tecidos são mais pesados, é outro clima, né? Apesar de Nova York também, né? Você fazer frio. E aí, como que isso chega no Brasil? Isso chega aclimatado. Obviamente, não vou colocar uma cortina de veludo em Campos do Goytacazes, ninguém é louco, né? Mas não sei se você sabe. Tem que ter o bom senso de colocar, ou então uma lareira, né? Lareira é forte, lareira é forte. Uma lareira é uma coisa essencial. Mas cortina de veludo, não sei se você sabe, aonde hoje
a reitoria da UENF, que foi a casa de Finazinha Queiroz, ali as cortinas eram aquelas de rococó, assim, e eram todas de veludo. Eu sei porque eu estudava no liceu e a gente já estava aquilo ali abandonado, e a gente entrava e saía lá e olhava, ia bisbilhotar mesmo, naquela coisa de garoto, e as cortinas eram de veludo, cor de vinho. Era impressionante, mas... Com barrados de... Tem também a questão do aquecimento, né? Mas os pés direitos também eram são altos, né? Era outro tempo. O aquecimento global também, hoje a gente está mais quente, né? Exatamente, com certeza, com certeza. O Diogo, nós chegamos ao final e agora eu vou ter que dar o espaço para você despedir, e eu queria que você sugerisse ao telespectador nessa câmera daqui que aquilo que você não gostaria que ele fizesse na casa dele por qualquer razão, qualquer motivo de decoração, uma sugestão que você desse ou que você gostaria que ele fizesse e aquela que ele também não fizesse. Se escolhesse, mas desse um conselho para esse telespectador. Olha, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho, né, sobre a minha trajetória. E a dica uma das dicas de decoração que eu ia deixar para você é que as cores, né, elas são sempre bem-vindas, mas a gente tem que usar senso. Então, faça uma base neutra, compre um sofá. Eu sempre aconselho comprar sofás de cores neutras, né, e acrescentar a cor nas almofadas, nos elementos decorativos, nos vasos, nas flores, nos quadros, né? E fazer uma base neutra, ou deixar uma parede só com um destaque maior. E a outra dica que eu deixo é que decore a sua casa de acordo com você, né? Com aquilo que te agrade, com aquilo que agrade os seus olhos, que você vai se sentir em casa. Ok, eu quero te agradecer e de antemão já quero te convidar, porque eu quero qualquer dia desse sentar com você para conversar e pensarmos sobre campo sociologicamente. Só marcar. Mas isso nós vamos dar um tempinho para o telespectador não ficar muito enjoado da gente. Exatamente. Que aqui já chega eu toda semana. Exatamente. Tá bom? Chegamos ao final de mais um programa Falando Francamente. Do Canal 7, da Via Cabo, na Multi TV. E hoje eu conversei com o Diogo Carlini, que é sociólogo, mestre e doutor, e também é designer em interiores. Voltamos numa próxima oportunidade.